Porque se diminuísse eu não estava aqui. Porque quantas vezes os meus tímpanos não ouviram que eu jamais pregaria no sul, porque eu sou preto. Hoje todos os dias eu recebo o convite do sul. Se você olhar o meu WhatsApp, olhe que eu apago todos os dias. Mas se você olhar agora, vai ter 051, 047, 048, aleluia, 043. Quanto mais humilhava, o projeto crescia. Quanto mais apertava, o projeto crescia. Aí agora só tem uma alternativa: eliminá-lo. E para eliminá-lo, vamos usar a morte. O último e o mais difícil requisito. Então Faraó, a maior autoridade, não foi qualquer pessoa, foi o rei, a divindade para os egípcios. Vamos eliminar todos os que nascerem do sexo masculino. Porque se nós eliminarmos no nascimento, eles não crescem. Todas as crianças, sendo do sexo masculino, têm que ser jogados ao rio Nilo. Vamos eliminar a nova geração. Vamos eliminar a geração futura. Porque se nós eliminarmos uma geração que vem, o projeto enfraquece e desaparece. Então, dentro do contexto, a Bíblia não fala, mas obviamente na razão humana, literária, dá para entender que muitas crianças foram jogadas no rio Nilo. Deus usa que Faraó pensava que não ia usar: as parteiras. E aqueles que elas podiam salvar, elas davam jeito. A notícia chega a Faraó: não está funcionando. O projeto de eliminar a nova geração não está funcionando. Quem faz parte da nova geração, diga: todo projeto para nos eliminar não vai funcionar, porque nós somos projeto de cima do alto de Deus. O que é que está acontecendo? Continua aumentando, o censo está maior. Do quanto foi determinado para eliminar, o número está crescendo. Só tem o que? Culpabilidade. As parteiras chama, e não foi um interrogatório qualquer, foi diante da maior autoridade egípcia. Porventura vocês me desobedecem? Gente, isso era morte imediata. Vocês não estão obedecendo a ordem que eu dei de eliminar todos os jovens, crianças, melhor, do sexo masculino, jogá-la no Nilo. As pastoras dizem: senhor rei, majestade,
a gente faz o que pode. Mas as mulheres hebreias são mais fortes que as egípcias. Quando a gente chega, a criança já tem nascido. E já que não dá para eliminar, vou oprimir. Voltem, sejam mais rígidas. Aí começa o capítulo 2. Veja que a Bíblia diz que um levita, casado com uma mulher levita, da descendência de Levi, Arão e Joquebede, tem um filho. A Bíblia traz as características, os adjetivos dele. Muito bonito. E a ordem era eliminar. A sanção de Faraó estava em vigência. Tem que ser jogado no rio. Veja que agora vai entrar anonimamente. O menino nasce. E não é aleatório. É um projeto específico de Deus. A mãe olha e vê as características e diz: ele é lindo demais. Eu não vou ter coragem de entregá-lo para ser jogado nele. É nesse pressuposto que eu acredito que mesmo crescendo, mas muitos foram jogados. Porque a Bíblia, a mãe diz, não tem coragem de jogá-lo no Nilo, porque ele era bonito demais. Esta era a razão da mãe. Então, quando a Bíblia diz que ela chama com toda a síntese do texto, prepara um cesto. Olhe se não é Deus. Chama a irmã mais velha Miriam. Prepara todo o cesto e diz: eu não vou ter coragem de jogá-lo nas águas. Eu vou colocá-lo num cesto protegido por águas. E como o rio Nilo é a vida dos egípcios, e principalmente na época, porque tudo do Egito está voltado para o Nilo, e sobretudo na época, volto a dizer, só para os irmãos terem uma ideia, o maior pecado de um egípcio na época era contaminar as águas do rio Nilo. Era maior e mais punitivo do que matar alguém. Diz a arqueologia e a história que eu aprendi lá, que para se banhar nas águas do Nilo, de tão sagrado que ele era, os homens usavam preservativos para não contaminar as águas do Nilo. Então, como a geração dos hebreus em vigência no texto, nasceu no Egito, cresceu no Egito, desenvolveu no Egito, a cultura egípcia estava impregnada dentro deles, e eles conheciam pormenor por pormenor, porque até aqui eles não tinham relacionamento íntimo com o Deus de Abraão, eles não viam face a face. Então, como o rio era tido por sagrado, ela prepara a única fonte de vida no termo água. Porque a ordem de jogar no Nilo era um tipo de sacrifício. Aí ela pega o menino, sem nome. A Bíblia chama de bebê. Veja que ele entra como anônimo. Ela pega o bebê, nas versões mais tradicionais, como contemporânea, coloca no cesto e joga no rio. Eu tive o prazer de, por 2 vezes, jantar nas águas do rio Nilo.
é excepcional, é emocionante. De aparentemente você chegar no lugar que o cesto foi jogado. Então imagina se não é um projeto de Deus. Em outras palavras, ela joga ele no Nilo, mas dentro de um cesto, e deixa o vento levar. Olha para quem está ao teu lado, diga: não importa onde te puseram, se é projeto de Deus, deixa o vento levar, que vai dar certo. Porque eu volto a dizer, até hoje, claro que eu não estou dizendo de forma destrutiva, nem pejorativa, mas construtiva, e é o correto. Quando Deus me fez promessa, ainda era na época dos cartões telefônicos, e muitas pessoas, quando me ouviam pregar, dizia: Bento, o Brasil tem que te conhecer. Tu tem telefone? Tenho. Tem cartão? Tenho não. Tinha empresários que mandavam 1000 cartões telefônicos, 2000 para mim, e eu nunca consegui usá-los. Bento, se tu não usar, o mundo não vai te conhecer, o Brasil não vai te conhecer. Deixa o vento levar. E hoje eu ando o mundo quase todo, sem nunca ter entregado um cartão telefônico a ninguém. Escute, não estou falando de quem o faz, é o correto. Então ele é jogado no rio. E por ocasião, coincidência, eu acredito, Deus manda o vento levar para o lugar certo. Quando chega numa moita de junco, encalha. Encalhou no lugar errado? Não, no lugar certo. Porque a filha do grande faraó, a filha de faraó vem se banhar justamente perto da moita de junco. As suas servas começam a caminhar na beira do Nilo, justamente perto do junco. E houve um choro. Eu tinha o pastor José Antônio, era o meu pastor presidente, saudosa memória. Veja que precisou o menino chorar. Elas ouviram o choro do menino. Ele contava uma história que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Aí ele diz que houve uma guerra entre 2 países. E quando acabou a guerra, ficaram os feridos e os cadáveres. Então o comandante mandou um médico com uma carroça e os animais puxando para recolher cadáveres e quem estava vivo socorrer. O médico examinava, chegava para saber se a pessoa estava ferida, mas vivo. Ele balançava as pessoas, dava chute, tocava a varinha. Se a pessoa não reagisse, ele dava ordem: está morto. Os soldados pegavam e jogavam na carroça. Ele fazendo assim, chegou em um determinado, o médico chutou, mexeu e ele não reagiu. O médico disse: está morto, e passou. Os soldados vieram atrás, jogaram na carroça. Quando ele caiu na carroça, ele disse: eu estou vivo. Os soldados disseram: você quer saber mais do que o médico? Ou seja, ele chorou na hora errada. Tarde demais.
Então olha para quem está ao teu lado. Tem hora que a gente precisa chorar na hora certa, reagir na hora certa. A carrocinha passa. Então a Bíblia mostra que ouviram o choro do menino, e chegou na filha de Faraó, a princesa. E quando o menino vem, veja, começou como bebê, anônimo. Ela vê e se apaixona. E Miriam, de olho, ninguém é alguém sem outro. Nunca bata no peito e acha que pelos seus você é. Não, somos alguém por causa de outrem. Miriam de olho no cesto. Quando a princesa viu, se admirou. E não coloca nome no menino. Saiu como bebê, entrou na história como bebê, anônimo. Aí Miriam se aproxima, porque a rainha diz: esse menino é israelita, esse menino é hebreu. Veja que ainda está sem nome: bebê, menino e hebreu. Ou seja, bebê, menino e crente. Aí Miriam chega e diz: eu conheço uma mulher hebreia que está com o seio cheio de leite. Quer que eu leve para ela dar de mamar o menino? A princesa diz: melhor, leve-o, o menino, entrega a ela, e eu vou pagar um salário. Vou pagar para ela cuidar dele e criar. Veja se não é um projeto de Deus. Veja o texto que nós lemos. Sendo o menino. Veja que o texto começa com bebê, menino, crente. Vem ser criado na casa da própria mãe e do próprio pai. Criado no meio dos crentes. Filho de levitas. Filho de sacerdotes. Aí o texto diz que ele vai se desenvolver em meio aos seus irmãos hebreus. Deus preparou tudo certinho, gente. Aí o texto diz: sendo o menino já grande. Ou seja, vamos partir do pressuposto: adolescente. Sendo o menino já grande. A filha de Faraó não esqueceu. E agora Joquebede vai ter que entregar a ela. Veja como o projeto de Deus é certinho, gente. Moisés só vai ter nome agora. Até aqui ele é anônimo. Bebê, menino e hebreu. Quando Joquebede devolve a filha de Faraó, chega lá, ela recebe e vai dar um nome a ele. Quem dá o nome que nós conhecemos não é Joquebede, é a filha de Faraó. Ela diz: Moisés vai ser o nome dele, porque das águas o tirei. Veja que ela lembra de quando bebê. E agora ela recebe como seu próprio filho. E é ela que dá nome a Moisés. E na cultura o nome queria dizer muitas coisas.
Veja que o próprio Deus vai reconhecer o nome que ela colocou no menino. Ela coloca o nome no menino. E o menino vai se formar. O menino vai crescer para suceder o avô na ótica da paternidade adotiva. Moisés, já grande, vai ter acesso às melhores faculdades. Eu não estou falando por história, eu estou falando de faculdades porque eu estudei lá este contexto. Os historiadores egípcios dizem que Moisés, já grande, foi colocado nas melhores faculdades do Egito, em Mênfis, Heliópolis. As melhores faculdades do Egito estavam lá. Diz os historiadores egípcios que ele era tão protegido, que ele tinha seguranças. Estudava com segurança o acompanhando. Dormia em linhos egípcios. O melhor que um aluno poderia ter, ele teve. Moisés estuda protegido, os melhores professores, as melhores faculdades, aprendendo o quê? Tudo concernente ao Egito, porque era um potencial candidato a ser faraó. Aí o texto que a gente leu, sendo Moisés já grande, aí passa o período de grande para homem feito. Veja que está no texto, homem feito, foi o período da formação. Ele estudou a ponto que o próprio Estevão, capítulo 7, versículo 22 de Atos, olha quantos séculos passaram. E Estevão, Atos 7, 22, na pregação que ele fez, antes de morrer, ele faz menção da formação de Moisés. Ele diz que Moisés foi formado em toda ciência do Egito, em toda matéria, em todo assunto do Egito. Moisés se formou e era poderoso em palavras. Veja que Deus deixou ele pronto. Pegou do cesto e deixou ele formado, pronto. Aí o texto diz que quando Moisés era homem feito, formado, pronto para livrar Israel, ele comete um erro. É aqui que eu quero falar com você. O projeto era para ser perfeito. Homem feito, formado em toda a ciência do Egito, poderoso na oratória, a ponto de conseguir, na época, se quisesse convencer o próprio rei, porque quando diz poderoso em palavras, é em argumento, em oratória. Ele vai visitar os hebreus e vê um egípcio maltratando um hebreu. E a gente aprende uma coisa aqui, gente. Independente da posição e dos estudos, não despreze um irmão seu por nada. Veja que quando ele se tornou homem grande e formado, ele foi visitar os irmãos e viu o egípcio maltratando um hebreu. E qual era o problema de Moisés? Impossível, pavio curto. Esse era o erro dele.
formado, homem feito, mas era impossível. Era o pavio curto, não tinha paciência. Quando ele viu aquilo, ele se agitou e matou o egípcio e escondeu na areia. E era um dos maiores crimes do Egito, esconder um corpo na areia, porque para os egípcios, todos os egípcios tinham direito a ser embalsamados. Veja que o erro de Moisés foi a impulsividade. O projeto de Deus não era mandar Moisés para o deserto. O projeto de Deus foi pregar ele de bebê, salvar, proteger, cuidar e formá-lo, deixá-lo pronto. Agora, quando Deus está pronto para usar, Moisés comete um erro. E veja que o texto diz que não foi Deus que mandou ele para o deserto. A gente diz que é necessário, mas na Bíblia não. A Bíblia diz que passando alguns dias, ele vai lá de novo visitar os irmãos. E agora não vê um egípcio e um crente, vê dois crentes discutindo. Aí ele diz: por que você está maltratando o seu irmão? Não é seu irmão? Aí o cabra pensa que eu não vi o que você fez. E o texto, quando a gente lê, diz que ele olhou de um lado para o outro e não viu ninguém e matou o Egito, o egípcio. Mas aí tinha alguém de olho escondido que ele não viu. Tenha cuidado com o que faz.